Gênesis capítulo 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, marquem aí 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava esse mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles, dos seus irmãos, a seu pai. Irmãos, o Espírito Santo de Deus revela que José tinha 17 anos. Como nós sabemos que o Espírito Santo de Deus não registra nada à toa, Deus tem propósito em tudo. Até nas vírgulas da palavra de Deus há um propósito de Deus. Até na genealogia existem centenas de propósitos do Senhor. E há um propósito do Espírito Santo quando registra 17 anos. Se não houvesse esse propósito, o Espírito Santo não registraria. Tudo que o Espírito Santo registra nas Escrituras tem vários propósitos, e nós temos a obrigação, ou diremos a sabedoria, de buscar todos os propósitos de Deus em cada versículo. Buscar e crer nos propósitos do Senhor. E o texto relata aqui que José contava a seu pai o que os seus irmãos faziam de errado. Ou seja, diz aqui, e José trazia uma má fama deles, seus irmãos, a seu pai. Irmãos, está certo isso? O irmão contar para o pai o que os irmãos estão fazendo de errado? Está certo isso? O mundo todo vai falar que está errado, vai chamar de delator, e outros termos aí vulgares, Mas nós temos que meditar, irmãos, e ver os propósitos de tudo, ver a intenção com que José relatava ao seu pai os erros, as falhas que os seus irmãos faziam, cometiam. Irmãos, o propósito tem que ser bom, e nós, servos do Senhor, temos que ter essa responsabilidade. Se você viu algo errado, informe a autoridade, informe a quem é responsável. Não saia contando para todo mundo. Informe, conte para alguém que possa auxiliar aquela pessoa, alguém que seja responsável por aquela pessoa, alguém que seja uma autoridade sobre aquela pessoa, para que haja uma correção. Então, quem vê algo errado e não age, irmãos, ele se omite e acaba virando até cúmplice, José era fiel à autoridade de seu pai, e não era fiel aos seus irmãos que faziam aquilo que era errado. Entenda, irmãos, muitas vezes numa família tem um irmão fazendo a coisa errada. Informa o pai, informa a mãe, para que possa auxiliá-lo, porque muitas vezes não informa, e quando vai se dar conta, a pessoa já está num buraco aí sem fundo, principalmente os jovens de hoje, pai, eu vi o irmão fumando, eu vi o irmão bebendo. Relata, irmão, para que seja divertido em tempo, porque se encobrir, falar, não, eu não sou delator, eu não sou isso, eu não sou aquilo, aquela pessoa vai continuar no erro e vai chegar numa situação onde é muito mais difícil reverter. Você sabe disso, Você sabe do perigo que existe hoje com as drogas. Então, corte o mal pela raiz, informe a autoridade responsável. Não precisa contar para todo mundo, não. Para a autoridade, para o responsável, aquela pessoa que vai agir para solucionar o problema. Isso é amar alguém, e não acobertar e ficar calado, vendo a pessoa fazendo algo errado. Não tenho nada com a vida dele, eu não quero ser delator, então eu não vou falar. Irmão, você está sendo cúmplice do diabo, está sendo cúmplice do mal, porque você está, de certa maneira, se omitindo de ajudar alguém. E muitas vezes, irmãos, você tem que ter em mente que Deus te mostrou para ver a sua reação, para ver se você ia ser fiel ao pai, à autoridade, a ele, Deus, ou fiel a quem está fazendo coisa errada. Então, muitas vezes Deus te mostra para você alertar alguém, irmãos. Então, não se omita com relação, claro, sempre procurando a autoridade,
sempre procurando o responsável, aquela pessoa que pode agir para ajudar, né? E nunca contar para todo mundo, eu vi o fulano. Não, conta para a autoridade, para que ela haja, né? E isso, irmãos, é a atitude que nos ensina a palavra do Senhor, e assim que José agia, irmãos. O José era fiel à autoridade de seu pai. Essa história de acobertar o mal, de não revelar, eu não sou delator, está errado, irmãos. A pessoa, Deus mostrou para que ela alertasse, e ela está se omitindo, ela está fazendo a vontade do inimigo e não do Senhor. Você quer um exemplo maior? O Senhor Jesus, irmão. O Senhor Jesus, ele relatava as más práticas dos judeus, ele relatava as más práticas de escribas e fariseus. Era perseguido por isso, mas ele falava, olha, cuidado com escribas e fariseus, porque eles são sepulcros caiados, são aqueles que com um mosquito engolem um camelo. Pega lá Mateus 26, você vai ver. O Senhor Jesus está denunciando as falhas, para que as pessoas não sigam aquelas falhas, e para que eles sejam, de certa maneira, corrigidas, se bem que ali a correção era com o Senhor. Então não acobete o pecado de ninguém, irmãos. Não acobete. Você vê alguém indo para o buraco aí, fala, alerta a pessoa e fala com a autoridade dela, como fez o José aqui. Não seja omisso, não seja cúmplice, irmão, porque quando a verdade vier à tona, sabe o que vai acontecer? A autoridade vai chegar e falar, você sabia e não me alertou. Se você tivesse me alertado, a gente teria tomado medidas e a situação não teria chegado nesse ponto, né? Você foi omisso, parece que você queria que a pessoa se afundasse cada vez mais, né? E o José agia assim. Ele revelava ao seu pai, que era a autoridade, que era o responsável, sobre aquilo que os filhos, para que o pai pudesse corrigir os filhos, né? Sempre o propósito tem que ser bom. Não delatar para ver a pessoa sendo punida, mas para vê-la sendo corrigida e sair do mal. Então não acoberte o pecado de ninguém, não seja omisso ou cúmplice. E aqui no versículo 3 diz, Israel é o nome atual de Jacó, né? Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então nós vemos aqui que Israel, ex-Jacó, ele tratava de um modo melhor o José, melhor do que tratava os outros filhos, né? Porque o texto diz que ele fazia isso porque era filho da sua velhice. Irmãos, isso não é justificativa, né? Com isso, ele estava despertando o ciúme dos irmãos, que tratavam José cada vez pior, né? Então nós temos que entender que nós devemos ter motivos justos para tratar alguém de uma maneira melhor. Irmãos, porque a Bíblia nos revela que nós não devemos tratar todos igualmente, porque não são todos iguais. Não há ninguém igual sobre a face da terra. Então a gente não pode tratar todo mundo igual. Nós vamos tratar igual aqueles que têm práticas iguais. Entende, irmãos? Aqueles que te honram, honre. Mas aqueles que te desprezam, não honre, irmãos. Não premie eu tenho que tratar todo mundo igual. Esse meu filho passou de ano, esse meu filho reprovou, mas eu vou dar o mesmo presente para os dois. Está errado, irmão. Está completamente errado, né? Honre aquele que honra, né? E corrija aquele que não honra. Nós devemos dar oportunidades iguais para todos, mas nós devemos corrigir quem merece e premiar quem merece, irmãos. Porque senão fica uma situação injusta. Tratar todo mundo igual. Tem filhos que você tem que falar de um jeito, tem outros que você tem que falar de um outro jeito, irmão. Um é mais sensível, o outro é mais resistente, né? Ouve mais, obedece mais, outro finge que ouve e não obedece. Então você tem que tratar em função da prática de cada um. Não é porque um é filho da velhice, um é mais velho, o outro é mais novo, um é mais magrinho, outro é mais gordinho, nada disso.
mas em função das práticas, né? Aquele que está praticando aquilo que é correto, de acordo com a palavra, é honrado, é premiado. Mas aquele que não, ele deve ser corrigido. É assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz. É claro que tem coisas que você tem que fazer para todos, né? Você vai falar, filho, você está indo mal na escola aqui, então você não vai comer hoje, não. Aí também, né? Deus, ele faz nascer o sol para todos, pecadores, né? E justos, né? Mas o galardão é diferenciado, irmão. A salvação é para todos aqueles que creem. A salvação é todos para aqueles que creem, mas o galardão é diferenciado. Porque teve um que creu no último minuto do segundo tempo, né? E foi salvo. E teve aquele que passou a vida toda crendo e servindo a Deus. O galardão é diferente. É por isso que tem o tribunal de Cristo, irmãos, né? Porque o galardão vai ser diferenciado, né? Então, se você premiar a todos, você vai ser injusto com aquele que fez melhor, né? E vai estar, de certa maneira, acomodando aquele que fez pior. As pessoas têm que ser, irmãos, de certa maneira, motivadas a fazer o melhor. Irmão, medalha de ouro não é para os 3 primeiros, é só para o primeiro, irmão, né? O segundo é medalha de prata, o terceiro é de bronze, o quarto nenhuma medalha, irmão. Para quê? Para que da próxima vez ele treine mais, ele se esforce mais, né? Então você não pode tratar todos da maneira, a não ser que as práticas sejam iguais, aí sim. Mas se tiver práticas diferenciadas, tem que tratar diferenciadamente, né? Aqui o motivo de Israel estava errado, porque filho da sua velhice. Não, ele tinha que amar mais, ou vamos dizer, premiar mais o filho em função do filho ser mais fiel, mais temente a Deus. E aqui no versículo 5 ao 8 diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos, né, no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, eis que os vossos molhos os odiavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam, o odiavam, porque seus sonhos, por seus sonhos e por suas palavras. Irmãos, José, ele fez algo que não deveria ter feito. Ele foi meio imprudente, né? Ele não deveria contar o sonho, a visão aos seus irmãos. Entenda, irmãos, não conte tudo a todos, porque todos não estão preparados para ouvir tudo. Entenda, irmãos, não conte tudo a todos. Seja sábio, irmão. Se você não vai abençoar a pessoa, se você não vai ajudar a pessoa, se você não vai alertar a pessoa e vai provocar a inveja dela, o ciúme dela, para que contar, irmão? Para que contar? Se a informação ela não for beneficiada, não for abençoada, ajudada, e só criar inveja e ciúme, por que você vai contar? Conte quando Deus mandar você contar. Lembre-se do caso do Samuel, irmãos. Vocês lembram do caso do Samuel? Samuel foi chamado por Deus para ungir um novo rei. Ele falou: Senhor, na hora que o pessoal, que o Saul ficar sabendo que eu estou ungindo um novo rei, ele vai me degolar, vai me matar. O Senhor falou: você não precisa contar que você vai ungir um novo rei. Diga que você vai sacrificar, prepara tudo para o sacrifício e diga que você vai sacrificar, irmãos. E Samuel não contou para todo mundo que ia ungir um novo rei. Foi direção de Deus. Você não precisa contar que você vai ungir o novo rei. Fala que você vai sacrificar, sacrifica e unge o novo rei. Tem coisas, irmão, que tem um momento certo para contar e tem a medida certa para contar e a pessoa certa para contar, irmão. Você vai contar algo para alguém que vai ficar apavorado, nervoso, agitado, sem dormir, revoltado? Para quê, irmão? Então, conte aquilo que for necessário para ajudar, aquilo que for necessário para edificar, mas não aquilo que vai criar um sentimento ruim, como inveja e ciúme aqui no caso.
E aqui o texto revela que todos são molhos, né, ou molhos, né? Mas alguns Deus levanta acima dos outros, diz aqui, né? E se inclinavam ao meu molho, diz no versículo 7, né? Deus, ele estava revelando aqui para o José o que ele faria na vida de José, né? E Deus, ao mesmo tempo, estava usando um processo para, vamos dizer assim, treinar José. Deus estava usando aqui sonho, uma revelação vinda por sonho, né, a José. Para quê? Porque Deus estava treinando José na revelação de sonhos e, ao mesmo tempo, trazendo uma ferramenta, uma visão indispensável do futuro do José. Ele ia precisar dessa visão, ele ia precisar desse sonho. Entendam, nós conhecemos toda a história de José e chegamos à conclusão que foi fundamental esse sonho que Deus deu a ele. E aqui no versículo 9, 11 diz: e sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio, essa revelação no seu coração. Outro sonho, outra visão, agora que incluía o pai e a mãe, que também estariam abaixo dele, se inclinando perante ele. Entendam, ele relatou e seu pai o repreendeu. Também não estava preparado para ouvir o sonho como os seus irmãos, mas não esqueceu o sonho. A reação de Jacó, Israel, foi diferente. Ele não esqueceu o sonho e não agiu em função daquela revelação. Seus irmãos, movidos por inveja e ciúmes, conspiravam matar José por tudo aquilo que José tinha. Primeiro, ele tinha lá a preferência do pai, né? Segundo, ele tinha sonhos de Deus, enviados por Deus. Sonhos que relatavam que eles seriam submissos a ele. Tudo isso gerava inveja, ciúme. Então eles conspiravam matar José. Então o que Deus tem nos dado move muitas vezes as pessoas invejosas contra nós, irmãos. Principalmente nós que cremos no Deus fiel. Irmãos, quantas vezes as pessoas se iram contra nós gratuitamente. Por quê? Porque você é cristão, é temente a Deus. Porque os seus valores são diferentes dos valores dele. Porque você não faz aquilo que eles fazem de errado, de pecado, e dizem que é normal. Né? Porque há uma diferença entre quem serve e não serve o Senhor. E essa diferença muitas vezes denuncia a falha, o pecado deles. Quando está todo mundo no mesmo balaio, no mesmo saco, todo mundo acha que é normal. Mas quando tem um povo diferente que não faz aquilo e que condena aquilo, que aborrece aquilo, isso denuncia a prática deles. Irmãos, todo mundo aí fora acha que é normal beber uma bebidinha alcoólica. Acham que é normal. Mas quando aparece um povo que fala: não, isso eu não bebo porque não é vontade do meu Deus, eles se iram contra nós, se revoltam, chamam de careta, de fanáticos, de um monte de coisas. Então a nossa conduta, né, de crente fiel, de cristão fiel, que denuncia, gera uma ira, uma revolta. Então aquele cristão fiel, ele tem uma antipatia natural das pessoas do mundo, porque as pessoas do mundo estão dominadas, manipuladas, influenciadas por Satanás. E Satanás nos odeia toda criatura de Deus, mas odeia principalmente quem é filho de Deus, né? Aquele que denuncia a prática dele. Porque aquela pessoa do mundo que fala: não, o diabo não existe, Satanás está dominando, está no controle, está na mão dele. Mas aqueles que falam: existe, nós temos que repreender, ele está por trás de todo mal, indireta ou diretamente, né? Temos que expulsá-lo, que todo mal vem dele. Aí ele se ira. Ele se ira com aquele que prega a palavra e tira as pessoas das trevas e traz para a luz. Ele nos odeia em função disso.
E as pessoas que são influenciadas por ele também têm uma antipatia que ele coloca, uma inveja, né, que ele coloca, um ciúme que ele coloca, uma revolta que ele coloca. Então, muitas vezes, o nosso sucesso, a nossa conduta, a nossa vida, faz com que as pessoas se levantem contra nós. Aqui, como os irmãos de José tentavam matá-lo porque ele caminhava reto nos caminhos de Deus. Ele fazia aquilo que era vontade de Deus. Por isso, irmãos, nós podemos, em muitos casos, evitar esse sentimento de ciúme, de inveja, né? Por quê? Porque não devemos relatar a muitas pessoas o nosso sucesso. O nosso sucesso tem que ser testemunhado para a glória de Deus, e não para despertar inveja. A nossa santidade, a nossa salvação tem que ser relatada para que as pessoas se aproximem de Deus, e não para gerar inveja. Irmãos, tem pessoas que têm um ódio gratuito, porque elas estão dominadas por um demônio na mente. Quantas vezes já ouvi isso, né, de falar isso? E outra, pessoas íntimas, pessoas da nossa família, né, pessoas que nos cercam, porque aquele que está distante, ele não vai te afetar, não vai te incomodar. É por isso que a palavra do Senhor diz que os inimigos do homem são os seus próprios familiares, familiares não convertidos, vamos dizer assim, porque eles são movidos, influenciados pelo inimigo, para nos afastar de Deus, para dizer que somos fanáticos porque não queremos isso, não aceitamos aquilo que eles dizem que é normal, uma filosofia enganosa de Satanás, normal, aquilo que prejudica o corpo, aprisiona as pessoas, né? Só traz males, que é entrada para outros tipos de males. Então, entenda, irmãos, a nossa conduta, como era a conduta de José, vai gerar inveja. Esteja preparado. E não fique passando muitas informações que provoquem a inveja dessas pessoas. Mas a história de José, ela prossegue. Avancemos até Gênesis 41, versículo 46. Irmãos, nós estamos num mundo que conspira contra nós. Se pudessem, eles nos tirariam do mundo. A mídia, irmãos, conspira contra nós. A mídia, pode ver, irmãos, quando tem um erro aí de um líder de uma igreja deles, é uma notinha, mas quando um homem de Deus falha, cai, peca, irmãos, é semana de letras garrafais de manchete. Irmãos, porque eles querem dizer, tá vendo, não vale a pena ser crente. Olha aí, como é que ele... Não, irmão, vale sim, apenas ser fiel, e não ser... Por isso que o Senhor falou, ai daqueles que escandalizarem, aqueles que andam com o Senhor e derem um mau testemunho, ai daqueles... O Senhor disse, é melhor que eles morressem. É o que diz a palavra, Ou o que você pensa que significa amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar, do que escandalizar alguém? Entenda, irmãos, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos luz do mundo e sol da terra, mas que nós tenhamos o conhecimento que isso vai gerar inveja, ciúme e ataque sobre nós, como aconteceu na vida de José. E aqui, Gênesis 41, 46, diz, e José era da idade de 30 anos. Agora vocês estão entendendo porque o Espírito Santo registrou 17 anos no início da história de José? Para mostrar que durante 13 anos o José sofreu, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. Irmãos, José foi jogado num poço, sabemos da história, já meditamos nela, pelos seus irmãos que queriam matá-lo. Foi recolhido, foi vendido como escravo, trabalhou como escravo na casa de Potifar. Lá foi tentado, resistiu à tentação,
mas foi acusado injustamente e foi jogado numa prisão, né? Imagine, irmãos, José sofreu 13 anos. 13 anos de intenso sofrimento, né? E a pessoa ser jogada num poço, ser vendido como escravo, trabalhar como escravo e depois ser jogado numa prisão. 13 anos de intenso sofrimento. Mas ele não murmurou, ele não reclamou, ele não se revoltou, ele manteve-se fiel a Deus. Qual era o segredo de José? Qual é o segredo para que nós possamos também desfrutar desse segredo? Porque também nós somos atormentados, sofremos, perseguimos. Muitos têm sido perseguidos na família, no emprego, na escola, seja onde for. Muitos têm sofrido por ataque de pessoas, como Satanás usou pessoas para trazer sofrimento a José. Ele vai usar pessoas para trazer sofrimento a nós. Qual é o segredo de José para resistir? Sem murmurar, sem reclamar, sem falar: onde está Deus aqui nessa prisão? Onde está Deus aqui, né, nesse poço? Não se revoltou. O seu sofrimento foi suportado, sem blasfêmia, sem reclamação, sem murmuração. O sofrimento dele só acabou quando ele revelou um sonho ao faraó. O faraó tinha tido um sonho e ninguém o revelava. Aí lembraram-se de José. José revelou o sonho. E em função disso, o faraó começou a prestar atenção com o comportamento de José. E o faraó colocou José numa posição de destaque, né, governador do Egito. 13 anos de sofrimento. E depois uma promoção Sputnik, a toque de caixa, e uma promoção gigantesca. De prisioneiro num calabouço a governador do Egito. Como conseguir isso? Com algo que Deus deu a ele, né? A unção para revelar sonhos. O nosso sofrimento diminui também quando nós revelamos aquilo que Deus nos revela. Entenda, irmãos, José só suportou o sofrimento porque Deus tinha dado para ele uma visão, um sonho, uma promessa. Assim como Deus tem dado inúmeras promessas para nós, e muitas vezes nós até se esquecemos. Não se esqueça da promessa de Deus, irmão, nenhuma delas. Quando Deus diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, creia. E quando vier a adversidade, não sofra, não se revolte, porque tem uma promessa de Deus, tem uma visão de Deus para você. José, quando estava no poço, falou: não, eu tenho uma visão de Deus. Espera aí, Deus vai me colocar acima dos meus irmãos, acima dos meus pais. José, quando foi vendido por escravo: não, estou tranquilo, eu tenho uma visão de Deus. Deus não me deu a visão à toa. Agora eu estou entendendo porque Deus me deu a visão, para que eu me fortaleça nessas horas, nesse sofrimento. Quando foi jogado num calabouço, na prisão: opa, peraí, isso não vai durar, porque eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma visão de Deus. Aquilo que Deus me deu, Ele não vai apagar, Ele não vai tirar. Deus não falou comigo depois dizendo: anula aquela visão, vamos mudar isso. Não, eu tenho uma visão de Deus, eu tenho uma promessa de Deus, então não vou me abalar, essa adversidade vai passar. E passou. Entendo, irmãos, segure-se na promessa de Deus. Cada revelação da palavra de Deus é para você se sustentar, guardar no seu coração, porque ele é o bote salva-vidas no meio da tribulação, no meio da adversidade. Não tem promessa de Deus para mim, eu não aceito essa situação vai mudar, é temporária, porque tem uma promessa de Deus, que nenhuma praga vai prosperar contra a minha família, que mil cairão ao meu lado, mas eu não vou ser atingido. Tem promessa de Deus. Não se esqueça, irmãos, José não esquecia do sonho, e Deus, no seu infinito propósito, na sua infinita misericórdia e estratégia, também deu, além do sonho como promessa,
deu a capacidade de revelação, Deus treinou José na revelação de sonho. Na hora que apareceu a oportunidade, ele usou a unção que ele tinha e trouxe a revelação ao faraó. Entenda, José foi fiel a Deus e reverteu o seu sofrimento, porque guardou o sonho que Deus lhe dera, de ser honrado acima dos outros. É isso que nós devemos fazer. Por que você pensa que Deus te dá promessa, irmão? À toa? Para te agradar? Massagear o seu ego? É para você se segurar nela, falar, não, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então essa adversidade vai passar. Esse sofrimento tem limite. Muitas vezes Deus tem permitido para quê? Porque tem propósito. E tinha propósitos no caso de José. Entenda, irmão, José passou por momentos terríveis, mas também ele passou por um momento de, vamos dizer assim, de administração de riqueza na casa do faraó. José, ele foi treinado na escassez do poço, ele foi treinado na escassez da prisão, e foi treinado na fartura da casa de Potifar. Para quê? Para que ele administrasse 7 anos de escassez e 7 anos de fartura. Então, quando Deus já sabia, irmãos, que viria esse tempo, ele precisava de alguém para administrar o Egito, aquele povo, durante a fartura e durante a escassez. Quem? José. Então vou treinar José no sonho, porque ele vai ter que revelar o sonho do faraó. Eu vou treinar José na adversidade, na fartura, tá? E vou também dar um sonho para que ele se sustente, para que ele persevere, para que ele não blasfeme quando vier as adversidades. Deus prepara tudo, irmão, está tudo preparado na sua vida. Você está pensando que as coisas estão acontecendo por acaso? Não estão não, irmãos. Deus te treina no sofrimento, Deus te prepara também nos momentos de fartura, porque Ele sabe que vai acontecer e Ele vai te usar, irmãos, para abençoar o Egito e as terras vizinhas. E segure-se na promessa de Deus, porque se você não segurar, você apela, você erra, você se afasta, você se revolta. Veja o que diz aqui Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, não havendo promessa, não havendo sonho, não havendo visão, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Sem profecia, sem promessa, sem visão, sem sonho de Deus, o povo se corrompe, o povo se desvia, o povo peca. Mas aquele que guarda a palavra, aquele que guarda a revelação, aquele que guarda a promessa será abençoado, diz esse texto. Mas o que guarda a promessa, esse é bem-aventurado, esse é feliz, é abençoado. Entenda, irmãos, você pensa que toda pregação, toda palavra que Deus envia aqui é só para massagear o seu ego, para te agradar, para ver você sorrir? Não, é para você crer, guardá-la e na hora que vier a adversidade usá-la, ficar firme, não se desesperar, não se entristecer, falando, eu tenho uma palavra de Deus. Como eu amo quando as pessoas falam, pastor, tem uma pregação que o senhor fez há 1 ano atrás, que não me sai do coração. Sabe por quê que não sai do seu coração? Porque você vai precisar dessa palavra, mais cedo ou mais tarde. Deus já anteveu. Entenda, irmãos? José guardou a visão dada em sonho, e o que manteve ele fiel a Deus. Seja fiel à palavra, não comprometa as promessas de Deus, irmão. Não dispense, não esqueça as mensagens. Está lá gravada, está lá tudo lá no YouTube, vai lá. Ouça de novo a mensagem que Deus te deu, guarde no seu coração. Deus, ele tinha vários propósitos quando deu sonhos a José, vários propósitos. O primeiro, dar a ele uma visão de sucesso, para que ele resistisse aos 13 anos de sofrimento que ele passou, sem se corromper, sem apelar, sem se desviar, sem blasfemar. Segundo propósito de Deus, treinar José na revelação de sonhos e treiná-lo na administração de fartura na casa de Potifar e de escassez no poço e na prisão. Terceiro propósito de Deus, prosperar José e pô-lo como autoridade em terra estranha. Deus já tinha aquela promoção, preciso de alguém. O faraó chegou a essa conclusão, precisamos de alguém
com entendimento para administrar essa situação que vai vir, porque ele já revelou que virão 7 anos de fartura e virão 7 anos de escassez. Quem pode fazer uma administração para que nós suportemos os 7 anos de escassez, de seca? Quem pode? José. Então Deus fez prosperar José e pô-lo como autoridade em terra estranha. 4 propósitos de Deus: salvar o Egito da fome e salvar toda a região em torno do Egito, na época de vacas magras, na época de seca. Entenda, irmãos? E tem sempre o propósito de Deus, que é constante, nos ensinar, nos revelar através da história de José. Então, essa mensagem é para que nós guardemos as revelações de Deus, porque nós vamos precisar. Deus não nos deu à toa. Deus não faz nada que é inútil. A palavra do Senhor diz em Isaías que Deus nos ensina tudo aquilo que é útil. Essa mensagem que está ouvindo e com todas que você ouviu vai ser útil para a sua conversão, para você se fortalecer na adversidade, para você não blasfemar, não se corromper. Porque sem profecia, sem palavra, sem revelação, o povo se corrompe. Por que tem pessoas se corrompendo aí fora, dizendo que é cristão, 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 e se corrompe? Porque não tem a revelação de Deus, não tem a palavra de Deus. Tem muitas coisas, muitas festas, muitos desafios, mas não tem a palavra. E na hora que vem a adversidade, ela varre tudo, ela leva tudo. Porque ele não está ali cerçado na rocha, não está sustentado na palavra. Segure-se nas revelações que Deus tem te dado, né? Até que você seja posto como vencedor, como governador do Egito, né? Isso significa, governador do Egito, que você vai prosperar no Egito, você vai prosperar no mundo, você vai ser colocado como vencedor no mundo, próspero no mundo, abençoado em terra estranha, que é o mundo. Entenda, guarde essa mensagem. E todas as visões que Deus te deu, todas as visões que Deus está nos dando, porque ela é a garantia que nós atravessaremos as adversidades com vitória, sem se corromper. Ela é a garantia que nós seremos promovidos, teremos sucesso, seremos mais que vencedores. Ela vai abençoar a nossa vida e a vida de todos aqueles que nos cercam. Cada mensagem do Senhor, Deus não nos dá à toa. Ele sabe que nós precisaremos. Amém, povo de Deus?